Amém, queridos? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, o Evangelho São Mateus, capítulo 12. São Mateus 12. Essa não é a palavra oficial, tá, irmãos? Então, somente porque hoje, né, todos os cultos é para Cristo, mas é um culto determinado pelo ministério como da família para Cristo, amém? Amém! São Mateus 12, versículo 46 a seguir, diz assim, o título: A Mãe e os Irmãos de Jesus. E falando ele ainda, estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Peguem um negócio, é forte. Amém, irmãos? Amém. A nossa família é de sangue. Temos que honrar, temos que amar, temos que respeitar, sim. Mas a nossa verdadeira família é todo aquele que faz a vontade do nosso Deus. Agora vamos lá para Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Essa é a palavra oficial. Juízes capítulo 6. E fala sobre a opressão dos midianitas. Mas vamos ver a partir do seu versículo 11, onde um anjo ele fala com Gideão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: acharam, amados? Quem não achou, fica em espírito, da mesma forma e medita. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14 fala: Então o Senhor olha para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita, porém não te enviei eu. Amém? Assentar, queridos. Glória a Deus. Soberano de Israel, isso aí, meu Pai, a tua palavra. Isso aí, meu Pai, cada um dos teus filhos. Pai, não te peço para que tu abençoe a tua palavra, porque ela é a própria bênção. Pai, sim, amado, ser conosco, descortina os céus, nos orienta nesta noite através da tua palavra. Pai, abre corações e trabalha em nossas vidas, repreende o mal para o louvor da tua glória. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus.
anteriormente a respeito de quem são a família de Deus. Quem é a nossa família? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Aí a gente vem e vê sobre Gideão. Gideão, ele já era crente desde a sua meninice. Os pais dele eram crentes. Falava para ele a respeito de tudo quanto Deus havia feito na travessia do povo no Egito. Só que tinha algo diferente em Gideão. Muitos pregam dentro desse texto, né? E quando chega nessa parte em que o anjo diz para ele: Deus é contigo, varão valoroso, muitos já se enchem de ar e dizem: Deus é comigo, né, irmãos? Mas a gente vai ver hoje um pouco diferente. Amém? Quem é povo de Deus aqui? Então vai ouvir tudo quanto Deus mandar, né? Porque quem é filho, ele baixa a cabeça e ouve o que os seus pais lhe orientam, né? Mesmo que não goste, mas engole e lá na frente se dá bem na vida. Assim somos cada um de nós no reino espiritual. Se nós dermos ouvido à voz de Deus, a gente só tem a ganhar, queridos, aqui na terra e principalmente no porvir, né? Então nós temos que ser ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do sumo pastor e ela obedece. Amém? Não diz a palavra, queridos, que Gideão, ele estava malhando trigo no... Gideão, ele não estava malhando trigo no local que ele teria que estar. Lagar não tem nada a ver com trigo. Mas nos diz a palavra que o Todo-Poderoso permitiu que Gideão estivesse ali malhando trigo no lagar. Mas Deus permitiu que Gideão estivesse ali, foi porque Deus, ele queria chamar a atenção de Gideão, dos pais de Gideão, do povo que dizia servir a Deus naquela época? Não. Os midianitas estavam constantemente afrontando a Israel. Mas por quê? Está lá em Mateus, aonde a gente leu. A palavra nos fala que meu pai, minha mãe é aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. E Gideão e o povo naquela época estavam fazendo a vontade de Deus? Não. Por isso Deus permitiu que os midianitas se levantassem contra eles. Permitiu que eles passassem por diversas adversidades. Para quê? Para poder chegar na estatura de varão perfeito. Às vezes Deus permite que a gente seja corrigido através da vara da aflição. Muitas das vezes passamos por momentos de tribulação, porque é necessário. Deus, ele está provando a nossa fé. Muitas das vezes nós não sabemos nem qual é a nossa capacidade ou o tamanho da nossa fé. Então Deus, ele vai lá e permite determinadas situações para que a gente saiba que nós possamos seguir mais um pouquinho. Mas muitas das vezes é através da vara da aflição que Deus, ele corrige o seu filho e puxa para perto de si. Por quê? Porque ele não quer nos ver perecer. Muitas das vezes Deus, ele nos chama para o conserto. Querido, se a gente for observar o tempo do início e agora o tempo do fim, está tudo igual. É como uma aliança. No tempo do início, Deus sempre estava pegando Israel e estava puxando para perto dele. Mesmo que fosse através da aflição, mesmo que fosse através de um povo inimigo que se levantava contra Israel, Deus, ele dava a vitória a Israel através
Mas primeiro ele permitia que aquela brecha que foi aberta viesse a se fechar. E Deus hoje, queridos, Ele tem falado conosco, tem falado em nosso meio, sobre toda a face da terra. São poucos homens e mulheres que ainda têm coragem de abrir a boca e falar: ei, está em pecado, se conserta. Ei, está no adultério, sai do adultério. Está na fornicação, legaliza a situação. Mas muitos não, queridos, sabe por quê? Porque quer ter a igreja cheia, quer mais quantidade do que qualidade. Querido, ovelha é ovelha e bode é bode. Então a gente tem trabalho com ovelha, de pegar a ovelha, tirar os carrapichos, ensinar o que está certo, botar no caminho certo, querido. Mas quando é bode, a gente tem que deixar de lado, deixar Deus tratar. Não é a gente que trata, não é um pastor secular que trata com bode, porque bode ele não ouve nem a Deus. A Bíblia diz que tem trigo, querido. Tem um trigo e tem um joio. O joio ele é separado para aquele grande dia, mas não somos nós que vamos separar. Porque se a gente for separar o joio de qualquer forma, a gente pode arrancar o trigo. Então a gente deixa os dois crescer junto, os dois estão no mesmo lugar. Às vezes o pastor até dá oportunidade para que o joio ali tente crescer, que o joio ali ele analise e veja que está errado e volte para o caminho certo. Mas querido, só Deus naquele grande dia vai separar. Só Deus vai separar. Mas mesmo que o homem ou a mulher não goste, se Deus te chamou para ministrar, se Deus te chamou para estar com o cajado na mão, então use a palavra, use o cajado. Oh, aleluia, faça aquilo que Deus te manda. E na hora certa, Deus ele te dá o retorno. Mas pastora, eu tinha 100 pessoas na minha congregação e agora está vazia. Se tem muito, tem 10, tem 11. A primeira congregação não é tua, é de Deus. E depois o Deus que permitiu sair é o Deus que ele traz a ovelha de volta. Ele trata com a ovelha. Ele não deixa a ovelha para sempre lá no Egito, não, queridos. A palavra diz que se caiu Júlio 7 vezes ele se levanta. Queridos, Deus ele tinha chamado na vida de Gideão. Mas Gideão, queridos, ele estava passando naquele processo junto com seus pais, junto com as pessoas que diziam servir a Deus naquela época. Mas eles tinham dado lugar para o inimigo, deu legalidade para o inimigo. E os midianitas começou a tomar tudo quanto o povo de Deus plantava. No momento de colher, os midianitas iam lá e tomavam. Será que Deus não estava vendo? Será que Deus não poderia enviar um anjo antes com a espada e dizer: nessa aqui você não toca? Mas não. Muitas das vezes, queridos, por causa do homem e da mulher, Deus ele deixa o homem e a mulher tomar suas decisões. Mas, querido, o homem ele planta, porque ele está no livre-arbítrio. Mas a colheita vem de Deus. A colheita vem de Deus. Era tanto que Deus ele tinha um chamado com Gideão, que chegou um momento em que a aflição do povo estava tendo, que Deus agora envia o anjo. Aí o anjo, ele chega e encontra Gideão malhando trigo no lagar. E o anjo chega para ele, não diz: olha, um anjo, diz: o anjo. Então, o único anjo que é o anjo é o quarto homem da fornalha, é o próprio Cristo. Chega para Gideão para ter, aleluia, um diálogo com ele e diz para ele: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olha e diz assim: ai meu Senhor, se o Senhor é comigo, por que me sobreveio todo este mal? Se a gente for analisar dentro da palavra, a gente vai ver ali a respeito de Jonas. Jonas, Deus tinha um tete a tete com ele, queria que ele fosse fazer missão em Nínive. Mas o que foi que Jonas fez? Jonas, ele compra a passagem, ele entra ali no navio, ele desce para o porão e ele vai dormir. Muitos dizem assim, queridos,
porque Jonas era covarde. Não. Se você for buscar na palavra, Jonas ali, ele sabia que Deus, quando o homem tentava fazer o mal, ou que o homem estava fazendo mal, Deus ele ia lá e ele pegava o homem e ele castigava com vara, ou muitas das vezes até tirava da terra. Mas Jonas também sabia que se o homem se arrependesse, Deus se arrependeria do mal que intentou. Vendo ele trazer a morte, ele traria a vida. Então para Jonas era assim: pô, se eu for, eu sei que o povo vai se arrepender, então vai dar no mesmo, Deus vai salvar o povo. É como se ele dissesse assim: a minha pregação vai ser em vão. Ou por que salvar este povo que tanto se rebelou, que tanto se contaminou? Mas Jonas esqueceu de uma coisa, que o Deus que ama me ama você também. Se eu quero ter uma chance com Deus, você também quer. Então se Deus ele me dá livramento, ele dá a você também, porque todos são filhos. Diz a palavra, queridos, que ali houve tormento no mar. Ali, aqueles homens que estavam naquela embarcação, todos iam perecendo. Tudo tinha que ser jogado ao mar para haver livramento. Mas nos diz a palavra que ali houve um porquê, e foi o que? A rebeldia de Jonas. Às vezes, nenhuma casa, nenhuma família secular ou no meio da igreja, uma laranja só podre coloca todos a perder. É por isso que é necessário vigiar. É por isso que é necessário a gente ver a nossa vida diante de Deus, em qual condição está. Porque, queridos, ali Jonas, ele não murmurou quando o homem daquela embarcação chega para ele e diz assim: olha, qual é o teu Deus, de onde tu vem? E ele não disse assim: não, porque eu não sei de onde eu vim ou quem eu sou. Não, ele foi, querido, fiel. Ele disse: olha, eu sirvo ao Deus do céu, e é por minha causa que está acontecendo tudo isso. Lança-me lá. Ou seja, querido, ouve nele uma atitude. Às vezes Deus quer operar na sua vida, mas faz-se necessário que haja uma atitude da sua parte. Faz-se necessário que tape as brechas, porque quando o homem, querido, ele tapa as brechas, Deus ele trabalha, e onde tem que acontecer a morte, vem a vida. A palavra nos diz, queridos, que da maneira mais dura, Jonas teve que ir a Nínive, Jonas teve que pregar, Jonas teve que aceitar o que Deus tinha para ele. E, queridos, se a gente voltar no livro de Juízes, para a parte onde Gideão, a gente vai ver da mesma forma. A gente vai ver que ali, queridos, Gideão, ele chega ali para o anjo e diz: olha, se o Senhor está comigo, por que me sobreveio todo este mal? Como se ele não soubesse que a brecha, ele, a família, o povo que dizia servir a Deus, abriu com legalidade, pecou. Então, queridos, a palavra nos diz que a santidade de Deus, ela é tamanha que ela não suporta ver o pecado. Se a gente observar, querido, muitos dizem que Deus, ele abandonou a Cristo quando Cristo subiu no madeiro, e por causa disso Cristo, ele ali morreu. Não. O único momento em que Deus virou as costas, querido, foi no momento ali que tudo estava acabado, quando ele disse: Pai, está tudo consumado. O pecado, querido, estava sobre o homem santo. Ele fez-se pecador, mas ele nunca pecou. E nos diz a palavra que naquele momento Deus, ele vira. Quando ele vira, Cristo, ele morre, querido. Foi o único momento. Porque Deus, ele não suporta o pecado. Ele lida com o pecador, mas com o pecado não. Ele é a própria santidade. Muitos não entendem e até não aceitam. Quem matou a Cristo no madeiro, querido, foi o próprio Pai, o próprio Deus. No momento que ele vira as costas,
naquele momento Cristo ele morre. Só que naquele momento que tudo é consumado, chega o terceiro dia, para muitos e para o inimigo das nossas almas, não havia mais esperança, mas Cristo já tinha feito o papel dele, e nos diz a palavra que agora é o terceiro dia, o próprio Deus ressurge, aleluia, tira Cristo de novo, aleluia, dando a ele a vida, porque aqui ele era 100% homem, 100% Deus, aqui ele se alimentou, ele chorou, ele sorriu, ele dormiu, ele sentiu dores, mas como Deus ele tinha que ter ressuscitado, foi necessário ele ressurgir, porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para mim e para você. Queridos, Gideão ele sabia que ele havia pecado, que o povo havia pecado. E nos diz a palavra, querido, que o anjo prova isso para Gideão. No momento que ele diz assim, olha, Gideão diz, olha, fica aqui, eu vou pegar um bezerro, eu vou fazer o alimento, vou cozer e vou trazer para ti. E o anjo diz para ele, vai. E nos diz a palavra que ele vai ali para trás do curral. E o que é que acontece? Quando o anjo olha, tinha lá bezerros pequenos, bezerros fraquinhos, mas tinha também bois. Tinha ali animais que eram colocados para ser dado ali para deuses. Para a deusa chamada Será ou Zera, a deusa da prostituição. O demônio, todos os demônios eram masculinos, mas muitas das vezes eles são colocados no feminino. É o demônio que ainda hoje, no meio aí, sobre toda a face da terra, e muitas das vezes, infelizmente, dentro da igreja, vem como a deusa da sensualidade, fazendo as irmãs se sentirem para cima, potentes, com roupinhas escandalosas. Não vou entrar em costume, que aí é com o pastor, né? Mas que traz ainda hoje a sensualidade dentro da igreja, e muitos não observam. E o que Deus quer chamar a atenção hoje, na minha vida e na tua vida, é para que mate o bezerro e que pague com o boi para Deus. Pastor, o que é isso? É vida com Deus. Deixa aquilo que pertence à carne, deixa aquilo que pertence ao homem, deixa aquilo que parece ser bom, legal para você, e faça a vontade de Deus. A palavra nos diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Se não for, querido, é só um membro, é só um congregado, é só alguém, querido, que tem a faixa de crente. Mas Cristo não quer saber de crente, porque crente quer dizer crer. Cristo quer saber de cristão, que são os fiéis da terra. Aleluia! Esteja no altar ou esteja aí embaixo, ou está com Deus ou não está. Aleluia! Ou tem negócio com Deus ou não tem. Aleluia! Os irmãos louvaram, ou foi as irmãs que louvou, acho que foi os jovens que louvou o hino, que diz assim, Deus é fiel a mim, né? Olha a contradição. Deus, ele não é fiel a ninguém, ele é fiel à sua palavra. Agora, se eu e você estiver nele, então ele é obrigado a cumprir a palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem negócio com o homem e com a mulher. Deus tem negócio, querido, é com a palavra dele. Se a gente estiver na palavra dele, ele está conosco. Aleluia! Ele fecha conosco se a gente estiver dentro da palavra dele. A palavra ela nos diz, eu amo os que me amam, os que me buscam me acham. O que é buscar, querido? O que é buscar? É querer estar junto. É querer saber, aleluia, qual é a perfeita vontade daquela pessoa. A gente tem que saber qual é a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. O que é que Ele tem para nós. Mas, irmão, vem cá. É bom fazer isso. É bom ser chamado a atenção.
na rodinha, está no bloco da fama. É bom, não, querido, nada disso agrada a Deus. E se não agrada a Ele, então não tem céu. Aqui a gente pode fazer o que quiser, porque a gente está no livre-arbítrio, mas lá no céu não. A Bíblia diz que lá no céu não entra, querido, nem os que abominam, nem os que contaminam. Entra a sua mão, nada sai. Queridos, eu digo, Deus, não me põe para pregar não, porque o Senhor me usa duro. E Deus disse assim: olha, filha, eu te uso assim. Abre a tua boca e eu te encherei. E no momento que tu deixar de fazer o que eu te mandar, eu abro a terra e te engolo. Glória a Deus. Eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, mas agora não. Ainda falta muita coisa aqui na terra. Então meu compromisso não é contigo, meu compromisso é com a palavra. Querido, se eu perguntar aqui nessa noite, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Chega aí fora. Pergunta para alguém que segue um outro credo religioso. Pergunta para alguém que dentro de si colocou que pode ser homem com homem, mulher com mulher. Pergunta, todos querem Deus, mas não é querer, querido, é estar dentro da palavra dele. A Bíblia diz: se eu estiver contigo, tu estiver comigo, ou seja, fazendo a vontade dele. Glória a Deus. É fazer a vontade dele. O anjo chega para Gideão e diz assim: olha, Gideão, quer saber? Quer a receita para que o povo saia das mãos dos midianitas? Quer a receita para que a partir de hoje vocês possam ser novamente um povo cheio, um povo firme, um povo que não tem medo de ir para a guerra? Gideão queria. O anjo chega para ele e diz assim: olha, mata o boi. Mata o boi. O que é que Deus, aleluia, Ele quer e exige de você? Só você sabe. Aleluia. Qual é a brecha que você tem que tapar? Aleluia. O que é que você tem dado de oferta a Deus? 24 horas e tem dado quanto tempo para Deus? Quanto tempo você tem para a vida alheia? Quanto tempo você tem para estar na rede social? Quanto tempo você tem para conversar com amigos, com pai, com mãe, com vizinho? Quanto tempo? E o que você tem dado para Deus? Um bezerro. Deus não quer bezerro, Ele não precisa de bezerro. Ele precisa que você entregue o boi. Ele precisa que você entregue o melhor da sua vida, o melhor tempo. Aleluia. Ele precisa que você tenha 24 horas por dia o linguajar santo. Ele precisa, aleluia, que você tenha vida com Ele. Mas, irmã, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar de filhos, sim. Mas primeiro tem que ser Ele. Tudo é por Ele, é para a glória dEle. Aleluia. Qual era o tempo? Qual era a qualidade da sua oração? Quanto tempo você passava meditando na palavra? Puxa na sua mente. Quantas bênçãos você pediu e disse: Deus, se tu me der, aí tu fez um voto, eu faço assim, assim, e tu não tem feito. Aleluia. Deus, Ele diz hoje: mata o bezerro. Mata o bezerro. Deixa a glória de Deus fluir na sua vida de novo. Aí você vai ver, é ligação com Deus, é Deus falando contigo, é Deus te dizendo assim: olha, filho, sai desse caminho. Olha, filho, não vai por aqui não. Olha, filho, não fala isso não. Não age dessa forma não. Mas, irmã, a senhora não conhece a minha natureza. Se me disser uma, ouve duas. Tá bom, pode ser. Mas, irmão, se vier para cima de mim e se plantar na minha frente, eu derrubo.
Oh, crente. Crente pode até ser, mas cristão não. Cristão tem vida diferente. Cristão deixa o bezerro morrer. Aquilo que era da tua natureza humana tem que morrer. Quem age por você é Deus. E depois de Deus tem a lei. Alguém fez, aconteceu contigo, negligiu a tua imagem, até te deu um tapa. Primeiro apresenta a Deus e depois apresenta a lei. Deus, Ele não diz, querido, que nós temos que ir de encontro a nada nem a ninguém. Mas, irmão, então eu vou ser bobo? Não. Você não vai ser bobo, mas você tem que mostrar a diferença. Já pensou se teu esposo se levanta e você se levanta também? Teus vizinhos se levantam e você se levanta também? Tem um confronto na carne, aí aonde está Deus? Às vezes, isso aí é o bezerro que está na tua vida, ou na minha vida. Irmão, eu não pulo, mas se bulir é comigo mesmo. Tem que morrer a velha natureza. Tem que morrer o eu. Tem que morrer, querido, sabe por quê? Porque senão de qualquer maneira eu e você não sobe. Não é questão do pastor disciplinar ou não, que óbvio que tem que ter a disciplina. Mas é questão, querido, que o céu é de Deus e no céu ninguém vai de qualquer forma. O pastor pregou aqui na sexta-feira a respeito da porta estreita, que espaçoso, largo é o caminho e muitos passam por ele, mas apertado é o caminho e são poucos que chegam lá. Aqui a gente pode, querido, aqui a gente pode cantar, pode subir no altar, aqui você pode vestir o que você quer, falar o que você quer, responder o seu líder, mas lá no céu diz a Bíblia que não entra, não passa pela porta do céu. É uma questão, querido, que se eu e você quer chegar até a Deus, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. E eu negar, querido, se eu era assim, eu deixo de ser. A Bíblia diz que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Cristo e Zaqueu chega para Cristo e diz assim: olha, aquele que eu tenho defraudado, eu devolverei 4 vezes mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu, querido, maquinava o mal contra o meu próximo, diz a Bíblia que eu não devo maquinar mais. Então, querido, Deus, através do anjo, disse para Gideão: olha, Gideão, oferece, não um bezerro, mas oferece um boi em sacrifício. Derruba o altar de Azera ou Azerá. Derruba e faz um altar a teu Deus. Então assim terá recompensa. Querido, vamos quebrar hoje os altares que foram levantados dia a dia na nossa vida e vamos levantar um altar só a Ele. Então toda vez que eu e você pedir algo a Ele, nós vamos ter ligação direta. Toda vez que vier um pecado sobre a nossa vida, querido, o Espírito Santo, Ele vai chegar e vai falar: não faça, não haja, não vai em tal lugar. Muitas das vezes é para a gente falar, mas muitas das vezes o Espírito Santo diz: se calma. Isso é viver, querido, diante de Deus. E assim aconteceu. Gideão, ele foi lá na madrugada para que os inimigos não vissem. Ele derrubou ali aqueles altares e ele pega ali o boi e ele sacrifica ali ao Deus do céu. E nos diz a palavra que no dia seguinte o povo chega para o pai dele, na casa dele, e diz assim: olha, põe teu filho cá para fora, porque a gente já sabe que foi ele que fez na calada da madrugada. E o pai dele agora já era nova criatura. Olha aqui, eu estou falando que Gideão já era crente, o pai já era crente, mas não tinha mais autoridade na vida, não tinha mais vida com Deus e agora estava o recluso dos midianitas. Mas nos diz a palavra que no momento que ali houve, querido, um quebrantamento, naquele momento agora o pai de Gideão já era diferente. Ele responde lá de dentro: olha, o primeiro homem que passar pela porta vai morrer no fio da espada. Né? E nos diz a palavra mais adiante que Gideão, ele vai e Deus dá os midianitas todos na mão dele. Querido, quer ter vitória? Aqui
aqui na terra e morar no porvir, tem que ter vida com Deus. Tem que pagar o seu preço. Mas o homem e a mulher que está do meu lado, ou até minha liderança, abre mão para eu fazer. Ei, vem não, viu, santo? Vem não, viu, santa? Você faz porque você quer. Pecar é muito mais fácil e é muito mais gostoso, né? Pecado, ele traz o preço. Então, independente de que sua liderança abra a mão para você fazer ou não, faça o que é certo. O que o líder dos líderes requer de nós que está aqui, ó. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Pode glorificar o nome de Jesus. Pode glorificar o nome de Jesus. Amém? Glória.